o assunto, o tema da palestra seria a perspectiva do avanço das mulheres no contexto jurídico atual. O que nós podemos dizer desse assunto? Nós temos que analisar a situação da mulher brasileira até alguns anos atrás, quando ela não tinha um instrumento sequer da defesa dos seus direitos. Então, ela trazia já lá, desde os primórdios da humanidade, aquela submissão, aquela postura de inferioridade que a sociedade lhe impunha, sem que ela tivesse alguma ferramenta para que pudesse segurar e pedir auxílio. Foi na década de 70, com os movimentos feministas, que a mulher começou a conquistar seu espaço. Isso ficou muito definido na história, e é só nós lembrarmos das conquistas da década de 70 para nós vermos que realmente ali as mulheres iniciaram o marco inicial da sua caminhada profissional, pessoal, na política, nas artes, em todos os demais segmentos da sociedade. Foi em 1970 que as mulheres começaram. No final dessa década, no final de 1970, as mulheres também vieram e demonstraram para o Brasil que elas tinham força, que elas tinham capacidade, que elas tinham inteligência, que elas não eram apenas uma coisa que tinha que ficar em casa. Respeito a todas as donas de casa, acho um trabalho maravilhoso, só que a mulher tem mais capacidade, ela quer ganhar o mundo, né? Ela quer ganhar o seu espaço. E aí ela mostrou para o Brasil que ela tinha capacidade quando ela lutou pela redemocratização do país no final da década de 70. Mais adiante, quando foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985, foi o primeiro conselho que foi criado para reconhecer e para lutar pelos direitos das mulheres no Brasil. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 1985. Aí foi o começo. Em 1988, nós tivemos a promulgação da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Cidadã, que já no seu artigo 5º, como mencionou o ministro Buzzi ontem, na sua brilhante palestra, a Constituição já delegava para a mulher, no seu artigo 5º, homens e mulheres são iguais nos termos dessa Constituição. Homens e mulheres são iguais perante a lei. E o que é que significa a lei? A lei significa o direito à integridade física, o direito à privacidade, o direito à incolumidade física, enfim, o direito à vida. E isso já veio consagrado na Constituição Federal de 1988. Foi um grande passo que a mulher teve, então, uma grande conquista, porque a própria Constituição Federal nivelou a mulher as condições de igualdade. Uma pena, lamentavelmente, né, que essa conquista ela tenha ficado praticamente apenas e tão somente no papel. Mas as mulheres não se intimidaram com isso e continuaram na sua luta, né? Continuaram na sua luta e as conquistas foram acontecendo. Posteriormente, dentro ainda do contexto jurídico, veio o Código Civil de 2002, que revogou o Código de 1916, que era óbvio, as disposições já estavam arcaicas em função do tempo que se passara. Através do Código Civil, as mulheres ganharam, então, mais espaço, porque todos aqueles direitos que eram dados ao homem foram partilhados entre homem e mulher. O pátrio poder passou a ser exercido pelo homem e pela mulher. O patrimônio teve grandes repercussões também com o Código Civil. A questão da mulher utilizar o patronímico do marido, que eu achava e continuo achando, não muito, eu diria até assim, que já achei até absurdo, naquela época, durante a vigência do Código, que a mulher era obrigada a passar a usar o nome do marido, e eu me perguntava por quê? Porque eu acho que a mulher, naquele momento, ela perde a identidade dela. Ela deixa de ser, isso eu senti, foram anos que se passaram para que eu realmente
conseguisse me habituar, porque eu era Salete Guimarães Silva, e assim eu era conhecida, e de repente eu passei a ser a Salete Silva Mariva. Então, durante algum tempo, eu tive dessa dificuldade de aceitar, porque eu achava que eu estava sem a minha identidade. Hoje, não é mais necessário, a mulher pode fazer opção e usar ou não o nome. E mais, o Código deu também a opção para o homem de usar o sobrenome da mulher. Só que até hoje eu não vi nenhum caso. 15 anos após, se alguém souber de algum caso de um marido que adotou o nome da mulher, eu gostaria de ficar sabendo. E o que significa isso? O machismo arraigado. Como que eu vou usar o sobrenome da minha mulher? Nunca. Eu tenho o meu nome, eu vou ser Silva, vou ser Souza, vou ser Martins, mas não vou usar o sobrenome dela. Mas as mulheres eram obrigadas a usar o nome do marido. Então, eu acho que já houve uma grande evolução. Todas essas evoluções jurídicas não foram suficientes para que a mulher conseguisse galgar os seus degraus e para que a violência que reina no nosso país contra as mulheres fosse debelado. Houve necessidade de que surgisse, e eu digo e vou dizer sempre, uma mártir, a Maria da Penha. A Maria da Penha, a lei tem o nome dela, porque foi ela que lutou para que o Brasil se preocupasse em fazer uma lei para defender as suas mulheres. Se não fosse o trágico acontecimento com a Maria da Penha, nós não teríamos essas ferramentas. Ela foi submetida a 2 tentativas de homicídio pelo marido, depois de 23 anos de violência doméstica no lar, ela e as filhas. Ela sofreu um tiro, levou um tiro na espinha, na coluna, ficou 4 meses no hospital. Eu posso falar isso tranquilamente, porque ela me contou num dos eventos que nós nos encontramos, não me lembro se foi em Chapecó, em São Paulo, ela me relatou dados da sua história, que eu faço questão, de trazer como exemplo. Não satisfeito em ter deixado a esposa paraplégica, ela esteve no hospital 4 meses, sofreu várias cirurgias, ele ainda, depois que ela voltou para casa, ele entrou um dia na casa e tentou eletrocutá-la no chuveiro. E a Maria da Penha lutou 19 anos para ver o marido ser julgado. A lei brasileira não protegia a violência doméstica, não protegia a mulher. A violência doméstica era tida assim como algo sem consequências, tanto que os processos de violência doméstica eram julgados pelo juizado especial. Durante 19 anos, ela percorreu delegacias, fóruns, tribunais e nada obteve. Com a ajuda de uma ONG no Rio de Janeiro, ela foi para os organismos internacionais. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, conhecedor da história da Maria da Penha, condenou. Vocês vejam bem, uma corte interamericana, uma corte internacional, que teve que condenar o Brasil a fazer rapidamente uma lei que protegesse as suas mulheres. Diante da importância da lei, diante da importância da mártir dessa lei, deram o nome à Lei de Maria da Penha. Eu acho, pessoalmente, que dar o nome de Maria da Penha a uma lei é muito pouco. Maria da Penha tinha que ter suas estátuas em todas as cidades do Brasil, porque ela representa um marco histórico na defesa das mulheres. Precisou que houvesse esse sacrifício para que uma lei fosse criada. O Brasil foi condenado também a pagar uma multa, a criar a lei, e realmente essa lei foi criada, e segundo a ONU, a Lei Maria da Penha é uma das 3 leis mais bem feitas do mundo todo. A Lei Maria da Penha realmente ela trouxe assim, dispositivos mais ligados, mais voltados à prevenção e determinações de criação dos juizados de violência familiar, que hoje são especializados para os julgamentos dos processos de violência doméstica. Ela criou dispositivos, por exemplo, num caso de uma agressão, a mulher procura a delegacia, o delegado lavra lá o BO, manda para o juiz tem 48 horas para determinar
que o agressor não chegue perto da casa até tantos metros. Foram criadas uma série de providências para coibir essa violência gritante, degradante que existe no nosso país. E, mesmo assim, a Lei Maria da Penha, ela coibiu apenas 10% da violência doméstica. A violência doméstica continuou e continua. É uma questão política, é uma questão cultural, é uma questão que precisa ser atacada na raiz. E nós, infelizmente, não temos políticas públicas no Brasil para tratar desse problema. Então, por mais que se trabalhe, por mais que se dediquem os conselhos, as coordenadorias de mulheres, a lei ainda não tem aquele alcance que ela deveria ter. Em função disso, em 2015 foi sancionada a lei do feminicídio. E eu digo a vocês assim, que foi uma grata satisfação que eu tive, e vou levar isso para toda a minha vida, porque eu fui convidada pela ministra Carmen Lúcia, ela convidou 6 desembargadoras do Brasil e algumas ministras do Superior Tribunal de Justiça para acompanhá-la na sessão onde a senhora presidente iria sancionar a lei do feminicídio. Realmente foi um momento histórico, eu jamais vou esquecer, porque havia lá no Planalto movimento de mulheres aplaudindo aquela iniciativa, essa iniciativa dessa lei, né, que foi criada tentando agravar as penas do agressor, buscando com isso, evidentemente, né, coibir a violência. Então, a lei do feminicídio foi sancionada, entrou em vigor em março de 2015, mas até hoje nós temos aqui em Santa Catarina pouquíssimos júris relativos ao feminicídio, porque o júri, vocês sabem que é um processo demorado, com muitas burocracias, com muitas etapas, e eu acredito que nós não tenhamos ainda nem um número de 15 feminicídios. Mas o feminicídio, às vezes eu fico pensando, a lei do feminicídio, eu não sei se eu posso dizer que ele veio beneficiar as mulheres, porque, lamentavelmente, quando alguém vai responder por feminicídio é porque ele já matou a mulher, né? Então, eu não vejo uma solução muito grande, mas, de qualquer maneira, ela serve como alerta para os homens, né, que têm intenção ou que não têm, que no momento de desvario acabam cometendo um crime dessa natureza, para repensar 2 vezes, porque o feminicídio, ele é um homicídio qualificado, alterou o artigo 121 do Código Penal, trouxe a qualificadora do feminicídio, então a pena já sai de 12 a 30 anos, não como no homicídio simples de 6, é um homicídio qualificado, e normalmente o feminicídio tem mais 2 ou 3 qualificadoras, porque é por meio cruel, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Então, normalmente, nesses júris de feminicídio, a pena ela foi bastante alta. E como ele é crime hediondo, porque o homicídio qualificado era considerado pela Lei 8.072, crime hediondo ou homicídio qualificado, então o feminicídio também é um homicídio qualificado. Então, evidentemente, ele não vai ter a liberdade depois do cumprimento de 1/6 da pena, ele vai ter que cumprir 2/3 da pena para conseguir a liberdade. E nós esperamos, eu digo a vocês, que essa questão, esse é o arcabouço jurídico que protege a mulher. Esse é o contexto jurídico que protege a mulher brasileira. Mas ainda nós estamos dando os primeiros passos para que nós consigamos chegar a um momento em que as mulheres terão a certeza de que poderão viver em paz dentro dos seus próprios lares. Mas, para isso, nós temos que percorrer um longo caminho. E não é com 1 década ou 2 que nós vamos resolver esse impasse. Serão anos de luta. E a quem cabe essa responsabilidade maior? A quem cabe preparar o Brasil para as mulheres do futuro?
Não se engane. Não se engane porque não são os governantes, não se engane porque não são os magistrados, não se engane com nada. Quem tem que preparar esse caminho são as próprias mulheres. Somos nós. Obrigada. Porque para nós, mulheres, nada acontece de graça, né? E ontem eu fiquei assim impressionadíssima, eu vou chegar lá já nessa questão. Eu fiquei tão impressionada, uma palestrante, né, fez uma palestra aqui, eu não consegui assistir toda, a única mulher presidente de subseção do Brasil. E onde é que estão as outras? E onde é que estão as outras mulheres, as advogadas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo? Que não busca o lugar, de direção, mas nós vamos chegar lá, depois vamos falar sobre esse assunto. É que me chamou a atenção, porque nesse país de dimensões enormes, de tantos estados da federação, nós temos uma mulher presidente de subseção. Uma. E eu pergunto, de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Dos homens? Não. Porque eles estão interessados neles, me desculpem, os homens presentes, mas isso eu acho como uma verdade. A culpa é das mulheres que estão tímidas, escondidas, e que têm vergonha ou medo de mostrar a sua capacidade e de ir à luta. Bom, aqui no Brasil, como falava do feminicídio, o que mais impressiona, o que não acontece nos outros países. Aqui no Brasil, as mortes de mulheres, elas ocorrem 50,3% dos feminicídios, tem que ser feminicídio, né? Quando são cometidos por parceiros, maridos, companheiros. Nos outros países é diferente. Nos outros países, quem matam as mulheres são os estupradores, as gangues, e outras, né? Vamos dizer, outros, agora me fugiu o termo, né, outros bandos, ou outros fatos, outros criminosos de outros segmentos, mas são esses que matam as suas mulheres. Aqui no Brasil, são os maridos, os companheiros é que matam as suas companheiras e as suas mulheres. E isso é um dado assim que realmente impressiona. E impressiona mais ainda que no Brasil, no último censo de 2015, o Brasil está é o último que foi feito, nós não temos dados posteriores. A mulher, o homicídio de mulheres do Brasil levou o Brasil ao 5º lugar no ranking mundial. Então, o Brasil está numa colocação fantástica, ele é o 5º. Ele é o 5º que mais mata. E para terem uma ideia, em 2012, ele estava no 7º, numa posição bem melhor. Então, ele caiu para o 5º. É o 5º país que mais mata suas mulheres. E quais são as razões dessa violência? Primeiro, porque é um fenômeno político. Por exemplo, na França, as mulheres hoje, ocorrem tantas mortes, estupro e mortes, na França, mas não são dentro de casa, não é a violência doméstica, que as mulheres já partiram para um tipo de procedimento. Elas cortam o cabelo muito curto, botam um boné, se vestem de uma forma mais masculina para não serem reconhecidas, para não serem estupradas na rua e mortas. Então, isso é um fenômeno político. O outro fenômeno que nós temos no Brasil é a cultura do machismo. Isso está enraizado no brasileiro. É até pouco, e principalmente em algumas regiões, né, mais no Nordeste, aqui em Santa Catarina, na região serrana, Chapecó, né, doutor também, né, essa questão da violência doméstica também é muito grande. São nesses lugares onde o homem, e eu sou lagiana, eu morei algum tempo em Laje, saí criança de lá, mas eu me lembro perfeitamente que o homem tinha que ser muito macho para ser homem. Ele tinha que bater na mulher. Ele tinha que espancar os filhos, daí ele era respeitado no meio na sociedade. Só que o tempo passou, mas lamentavelmente muitas regiões
essa cultura continua sendo a mesma. E isso que nós temos que desmistificar. E o que é que nós teríamos que fazer? Eu tenho, assim, 3 caminhos rápidos. Primeiro, o empoderamento das mulheres. Aí também há uma dificuldade. É óbvio que nós estamos vivendo num século em que a mulher está exercendo o poder em vários setores, em que a mulher conseguiu, ela conquistou aquilo, ou está conquistando aquilo que desejava, ainda tem muito a percorrer. Mas já existe esse empoderamento feminino, tanto que nós tivemos uma presidente mulher, tanto que nós temos muitas políticas, senhoras políticas, né, também exercendo o seu trabalho. Quando eu entrei no Tribunal de Justiça, eu era a única mulher. Hoje nós somos 10% já de mulheres. Isso significa que o espaço está sendo conquistado. Alguns anos atrás, as advogadas eram minorias. Minoria hoje já são 50% ou até mais. São mulheres advogadas. Mas daí eu pergunto, quantas exercendo um cargo de direção? Nós temos, então, que pensar a forma de nós empoderarmos essas mulheres sem prejudicá-las. Porque eu ouço muito mulheres dizendo, programas, dizendo, mulheres, vocês têm que denunciar, vocês têm que ir à delegacia, vocês têm que procurar. Na verdade, isso é uma questão muito difícil. E hoje está acontecendo, começou a acontecer, que mulheres bem posicionadas, profissionalmente, financeiramente, artisticamente, elas estão procurando a justiça e denunciando. Só que aquilo ali não vai ter reflexo na vida dela, vamos dizer, na vida patrimonial, na vida pessoal, talvez, mas nas relações interpessoais. Já? Tudo bem. Nas relações interpessoais, né? Mas como dizer para uma mulher que ela depende totalmente financeiramente do marido, para que ela vá a uma delegacia e registre uma ocorrência? Quando ela chegar em casa, ela vai apanhar. E ela não vai mais ter coragem de voltar. E aqui meu tempo está se escoando, eu vou falar rapidamente, só quero citar um exemplo. Quando eu advogava aqui em Criciúma, isso é só para vocês terem uma ideia da forma como a mulher era tratada, e é ainda hoje. E eu estava numa delegacia, não tinha delegacia da mulher ainda. Eu estava numa delegacia e chegou uma senhora, eu estava esperando com o cliente, chegou uma senhora assim, você percebia que ela estava emocionalmente abalada e demorou um tempão até para que o escrivão fosse atendê-la. Daí, como era um ambiente aberto, ela começou a relatar para ele. Ele ficou olhando bem sério para ela. Quando ela terminou o relato, ele disse, bom, agora eu quero saber o que é que a senhora fez para apanhar. Porque o seu marido não ia bater na senhora por nada. Vocês têm uma ideia de como é que aquela senhora saiu da delegacia, né? Então, por isso que eu tenho dificuldade de dizer isso. Denunciem. Se os nossos próprios agentes não sabem como receber a mulher e como agir e como abrigá-la. Então, realmente, é uma discussão muito difícil. Outra coisa que faz crescer a violência é a culpabilização da mulher. Vocês podem observar. Um júri. Um marido matou a mulher. Mas no júri vai ser destroçada a vida da mulher. Porque ela usava saia curta, porque ela tinha um comportamento estranho, porque ela não era boa mãe. Então, não está sendo condenado o homem, está sendo condenado a mulher. E isso vem muito de nós, mulheres. E eu até, às vezes, me recrimino quando acontece alguma coisa, eu penso, não falo mais, guardo para mim. Puxa vida, mas também ela se vestindo daquele jeito, aquelas coisas que nós pensamos, né? Então, isso também parte de nós. E, aliás, nós discriminamos dentro da nossa própria casa. Nós somos a última a sentar na mesa. Se nós temos uma dor de dente, nós aguentamos até o fim, mas se o filho tiver, nós vamos correndo procurar um dentista. E nós nos discriminamos. Bom, eu vou ter que pular alguma coisa aqui. E dizer o seguinte, que eu acho que dentro dessa questão da violência, uma opinião pessoal, eu falei agora há pouco no programa do Adelor Lessa, que nós temos que pensar no tratamento do agressor, porque o agressor é uma pessoa doente.
Normalmente ele é alcoólatra, normalmente. E ele precisa de um tratamento, porque nós podemos observar, os últimos acontecimentos mostram isso, porque antes eles matavam a mulher, e continuavam vivos e muitas vezes livres. Hoje eles matam a mulher, matam a sogra, os filhos e depois se matam. São pessoas doentes, tem que haver uma junção de forças para fazer esse tratamento, porque enquanto o agressor não for tratado, a violência não vai diminuir. Aqui também eu gostaria de entrar num assunto muito rapidamente, que ainda está dentro do contexto. Agora eu não falo mais do contexto jurídico, mas falo do contexto institucional da mulher. Eu vi uma reportagem, há muito tempo atrás, da desembargadora Tereza Tang, numa revista Veja, onde ela dizia das dificuldades de entrar na magistratura. Se fosse mulher, ela já era rejeitada de plano. A desembargadora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul, disse a mesma coisa. A ministra Ellen Grace falou a mesma coisa, que ela se formou em 1970 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que naquela época as mulheres nem podiam concorrer à magistratura. E outras tantas deram depoimentos que eu vou me omitir falar agora. Agora eu pergunto, e na advocacia? Eu vejo as mulheres hoje aqui, todas com olhos esperançosos. Eu vejo grandes guerreiras, grandes lutadoras, mas não vamos ficar esperando que o homem pegue na nossa mão e diga, querida, você vai concorrer a presidente. Nós temos que buscar isso aí. Nós temos que ter ousadia e coragem suficiente para lutar por cargos diretivos dentro da nossa instituição. Nós temos que nos valorizar como mulheres, como pessoas e como profissionais. Sabemos que nós temos a mesma competência, a mesma inteligência, e nós temos algo ainda que nos ajuda muito, a nossa intuição, a intuição feminina. Eu vi uma matéria escrita por advogadas que falam nessas desigualdades sociais, dessas desigualdades institucionais. Mas vi também que a OAB tem essa preocupação, porque em 2015 ela lançou um Plano Nacional da Mulher Advogada, com o objetivo de implementar medidas em prol da igualdade do gênero na advocacia, o que pode ser considerado um indicativo de avanço institucional. Além disso, destaca-se que a Lei 13.363/2016, que alterou o Estatuto da Advocacia, acrescentou o parágrafo 7, letra A, trazendo uma série de direitos à advogada. Advogada gestante, advogada mãe, uma série de coisas, mas não entrou nessa questão, do empoderamento da mulher dentro da própria instituição. Alterou também o artigo 313 do CPC para determinar a suspensão do processo pelo parto, pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, que eu acho isso importantíssimo. Essas modificações normativas, elas são muito importantes. Mas ainda não suficientes, porque o interessante é que em 2016 o Conselho Federal da OAB diz que aquele ano seria o ano da mulher advogada. Só que na chapa só tinha homens para concorrer aos cargos diretivos. Então eu digo o seguinte, só deixa eu terminar, tá? Estou terminando. Não, porque agora eu não posso deixar de chegar no final, né? O que eu posso dizer ainda é que há um longo caminho a trilhar, pois é possível perceber que mesmo com o passar do tempo, com a modificação da influência feminina na sociedade, sua ascensão nos mais distintos postos das mais diversas profissões e funções, sejam elas na esfera pública ou privada, ainda prevalece a diferenciação do gênero. Sobretudo no âmbito jurídico, que deveria ser um ambiente de libertação, porque somos, tanto na advocacia como na magistratura, elementos transformadores de uma sociedade. E no meio jurídico, deveria ser um meio de libertação, mas não o é. Desmistificando de preconceitos a quebra de paradigmas e de ascensão daqueles que, de alguma forma, são subjugados pela sua diversidade. As leis e normas, por óbvio, são importantes, marcos para se buscar uma igualdade ou respeito entre todos, mas sozinhas tornam-se ineficazes. As leis não extinguem o crime. Há necessidade da força paralela para que se chegue aos objetivos. É preciso que nós, mulheres e homens do Brasil, advogados e advogadas, façamos a nossa parte e tomemos consciência de que nada que tenha predomínio de um ser sobre o outro pode trazer bons frutos, pois quando um domina o outro,
e é subjugado à injustiça, infelicidade, e o futuro torna-se sem perspectivas. Afinal, com todas as vozes sendo representadas heroicamente e ouvidas com o mesmo peso de importância, vozes masculinas e femininas, não haverá mais oprimidos, violentados e subjugados. Haverá o equilíbrio, e daí nós podemos esperar uma nação melhor. Esse é o segredo. E eu finalizo a minha fala, acho que já passei do tempo, com um pensamento que me acompanha desde a minha adolescência. Eu era fã incondicional do presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, e ele usava sempre em seus discursos um pensamento de autor desconhecido, mas que serviu de paradigma para a minha vida. E ele dizia: há pessoas que veem as coisas que acontecem e perguntam por quê. E eu sonho com as coisas que jamais aconteceram e pergunto, por que não? Muito obrigada.